dia, muito boa tarde, muito boa noite. Essa minha saudação traz vocês para pertinho, porque vocês assistem ao programa Saúde em qualquer horário, nas redes sociais e também na NET e Coprel. Hoje a gente está com o doutor Cassiano Beller. Doutor Cassiano, eu não deixei ele fugir, porque a gente tem muita pauta para falar e hoje a gente vai falar sobre prótese mamária e ele conta tudo, tá? Vamos agradecer aos nossos patrocínios. Dr. André Kuhn, cirurgia do joelho. Cirurgia plástica integrada. Aline Dalcin. Silvia Dalauba, treinamento e desenvolvimento humano. Oficina de vacinas, crianças e adultos. Carmen Steffen, Espaço Fundo Shop. Bi Bardot e Mano Escobar. Doutor, no primeiro programa, a gente falou mais da clínica do seu trabalho para o pessoal que não lhe conhece ainda. E todos ficaram sabendo que também tem um colega seu que está trabalhando em Passo Fundo, então Verdade. Tem a equipe da Clínica Plástica Integrada aqui em Passo Fundo. Sim, é verdade. O Jorge, o Dr. Jorge Ribeiro, eles têm atendido sistematicamente aqui em Passo Fundo. Tem inclusive credencial para fazer as cirurgias aqui em Passo Fundo também. E, enfim, eventualmente não precisa se dirigir até Erechim, que aqui vai encontrar basicamente a mesma dinâmica e os mesmos princípios que a gente carregou ao longo da vida, né? Então, claro que é uma notícia boa para essa região aqui também, né? Com certeza, porque a gente precisa de história para mexer no nosso organismo, não é brincadeira. Doutor... É muito sério. Muito sério. Prótese mamária. Hoje é algo comum as mulheres terem. No meu tempo, era uma que outra pessoa tinha prótese mamária. É algo que lida com a autoestima das mulheres. Por ter pouco, ter muito, querer não usar sutiã. Eu vou falar bem o que as mulheres falam, tá? Porque Claro. eu sou uma pessoa interessada nisso e com certeza você também. Doutor, como é esse dia a dia? Quanto tempo o senhor faz a mamária? Quantas horas? Eu quero que o senhor conte tudo. Tá. Durante uma cirurgia, como cuidar, que material, eu quero saber tudo. Tá certo. Bom, primeiro bom dia, boa tarde, boa noite, né? Isso, doutor, tá chegando na casa, no celular das pessoas. Mas bom, imagina, o assunto de prótese de silicone nós vamos conversar muitas vezes ainda, porque o assunto é muito vasto, é muito extenso e tem muitas particularidades, né? Então, a primeira coisa que eu gosto de dizer sempre em relação à prótese de silicone: a prótese de silicone é usada comercialmente há mais de 60 anos. Então imagina, a prótese de silicone é estudada, é discutida, é questionada e existiram ao longo desse tempo várias outras opções de aumentar o volume mamário sem sucesso, e a prótese de silicone é a única que ficou. Então a prótese de silicone é um método consagrado para aumentar o volume mamário, né? Então eu acho que esse é um ponto extremamente importante, até para justificar o aumento do volume das cirurgias, conforme você falou. Por que isso? Claro, o interesse pela estética, a confiança e a facilidade e a segurança. Quer dizer, hoje é muito mais fácil você se envolver com uma cirurgia plástica do que era há 50 anos atrás, questão de anestesia, questão de medicamentos, abordagem técnica mesmo, instrumental cirúrgico. Então tudo isso foi evoluindo ao longo do tempo. Então, prótese de silicone é um método consagrado ao longo do tempo, ainda a gente usa, então desde que eu comecei a trabalhar. O que tem de diferente? A estrutura da prótese de silicone. Antigamente o conteúdo interno era uma geleia, hoje é uma gelatina. Então hoje, se a prótese é rompida, ela não vai espalhar, ela não vai esparramar como uma geleia, ela é como uma gelatina. São próteses de gel de alta coesividade, que se chama. Então isso foi uma grande evolução, né? Com isso aí diminui o nosso maior problema de colocar uma prótese de silicone, que é aquela reação que o organismo tem em relação à prótese, que faz uma cápsula e que o leigo entende como rejeição, que é aquele endurecimento. Então, através do gel de alta coesividade se diminui, também em relação às superfícies das próteses. Antigamente, lá atrás, 1990,
Que foi quando começaram a falar. 83 que mudou. Mas até lá, as próteses eram lisas e tinham geleia. A partir dali surgiu uma prótese de uma espuma de poliuretano, prótese de mimo, isso foi em 83, 84. Mudou muito a história. E hoje nós temos prótese de Mudou até o peso, doutor? Não, o peso não. O mesmo. O que mudou é a classificação de volume, como você escolhe prótese ao longo do tempo. Isso também vai dar um bom programa para explicar isso. De qualquer maneira, hoje as próteses são classificadas pela superfície. Então tem prótese lisa, tem prótese de superfície texturizada de silicone, tem prótese de superfície nanotexturizada e tem prótese que tem uma espuma de poliuretano, né, que é uma prótese muito mais rugosa. É uma macro textura que se fala. Cada uma tem as suas características e tem suas vantagens e desvantagens. Cabe ao cirurgião plástico avaliar e escolher aquela que mais lhe traz segurança para proporcionar para os pacientes, né? Então, você vê que ao longo do tempo existe sempre evolução, mas ainda é prótese de silicone. Dentro desses tipos de prótese de silicone, o resultado é o mesmo? Fica diferente o seio, doutor? Depende muito. Na verdade, claro, você não vai estandartizar resultados. Por quê? Porque os corpos das pacientes são diferentes. Então a gente tem que respeitar a individualidade. Então você não vai ter um resultado padrão, você até pode procurar características que mais agradem as pacientes. Ainda hoje, está diminuindo, mas os pacientes querem um colo mais projetado, mais definido, né? Isso já está aliviando um pouquinho também, mas vai ser adequado para cada tipo. Então não existe só um modelo de prótese. Para você ter uma ideia, dependendo da superfície das próteses, existem 5 modelos. Uma que é a bola, que é a redonda, que é a mais comum. Existe uma prótese que tem um modelo mais, que a gente chama perfil natural, que é uma prótese redonda, que as pacientes normalmente querem um seio mais arredondado, mas com uma transição mais suave. A maior projeção é no terço inferior. Existe prótese com uma projeção Olha, cônica. Eu interrompendo o doutor pelo tempo, porque eu não quero perder nenhuma informação. Depois a gente volta nos modelos. Isso. Você já sentiu que está sempre correndo atrás de algo, mas nunca se sente realmente completo? Eu também já passei por isso, até descobrir que a chave para uma vida plena não está no que temos, mas em quem somos. No meu livro, Ser para Ter, 12 Passos para uma Vida Plena, eu compartilho um caminho transformador. O livro já está disponível, adquira o seu e comece essa jornada comigo. Em Tudo Móveis e Estofados é mais barato mesmo. Estofado retrátil, apenas R$ 899,90. Ou em 12 vezes de R$ 83,90. Conjunto, mesa com 4 cadeiras de madeira, por apenas R$ 899,90. Em 12 vezes de R$ 83,90. Roupeiro 100%, MDF por apenas R$ 1.499,90. Ou 12 vezes de R$ 139,90. Avenida Brasil Leste 232, proximidades do Hospital de Clínicas.
A infecção não escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice. Mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Segundo bloco do programa Saúde, a gente está falando sobre prótese mamária. O doutor explicou que são 4 tipos de textura, é isso, doutor? Isso, de Eu não superfície. aprendi ainda, superfícies, mas tem 5 formatos. Perfeitamente, isso aí. Escutem o doutor. Então, em resumo é isso. De acordo com a superfície, nós temos 4 tipos. E, de acordo com a forma, existem 5 modelos. Então, existe a bola, que é a mais comum, que é a mais usada, universalmente usada, mas existem outros modelos que você pode adequar de acordo com a característica de cada paciente. Então, existe uma prótese que tem uma superfície, uma transição mais suave, mas uma projeção mais central, que a gente chama de prótese cônica. Existe uma prótese que tem um modelo mais natural, é uma prótese redonda, no entanto, o polo superior começa a aumentar devagarinho e vai aumentando. Mais natural. Mais natural. Então, a projeção maior fica no terço inferior. Então, tem casos que você vai e pode usar também. Existe uma prótese que é mais comprida, menos larga, num formato de uma gota, de uma lágrima. Né? Para quem essas pacientes? Uma paciente que é longilínea, magra, que tem um tórax muito longo, se eu colocar uma prótese redondinha, ela vai ficar no meio do tórax. Então, eu vou usar uma prótese mais longa porque vai dar uma cobertura em toda a extensão torácica. E isso que é harmonia mesmo, né, doutor? Perfeitamente. Você tem sempre que pensar em harmonia e, claro, a preferência e a escolha é muito individual, é muito particular, de paciente e de médico. Até hoje ninguém sabe quem está plenamente correto, é de acordo com um ponto de vista. E também existe uma prótese que é mais larga do que comprida. Né? Para quem é essa? Imagina uma paciente que é baixinha, mais entroncadinha, se eu colocar uma prótese redonda, vai ficar no pescoço, vai ficar grudado no meio, e vai ficar em cima da costela. Que a gente vê o espaço assim, doutor, é isso que, quando a pessoa critica o espaço, é isso? Não. Tá. Isso é uma outra questão. Isso é uma particularidade. Eu costumo dizer, e eu acho que a prótese tem que ser equidistante nos quadrantes mamários. O que significa isso? A prótese tem que estar centralizada no seio. No entanto, tem seios que são mais afastados. Que é da estrutura da pessoa. Que é da estrutura da pessoa. Então as pacientes, Cassiano, eu não quero ter aquele seio separado, 4 dedos separados. Nem eu quero fazer isso. Só que como é que eu vou pôr uma prótese que é redonda aqui no meio e deixar o bico lá para o lado? Essa é a primeira dificuldade. Então, às vezes eu digo, infelizmente, é a característica, e eu tenho que respeitar a característica anatômica da paciente. Infelizmente, vai continuar separado. Agora, é melhor ter um seio separado reto, sem volume, ou um seio separado com volume? Certinho, melhor, né? Bonito. Então, a informação é fundamental. A paciente tem que entender até que ponto ela pode chegar sem agredir a natureza e a normalidade. Né? Existe uma tendência hoje de medializar mais as próteses para manter um colo. Mas muitas vezes o preço, entre aspas, que se paga é lateralizar a areola. Então a areola fica lateralizada, o seio fica vazio na lateral, então de roupa fica bonito. Agora sem roupa é muito estranho. Poxa, mas isso aqui não é um seio normal, é uma coisa torta. Então a busca por esse equilíbrio é o grande desafio. Né? E aí, doutor, chega a pessoa que se sente triste e ela quer o seio que ela viu na Adriane Galisteu, na Luciana Gimenez, na Paola de Oliveira, nem sei se a Paola tem, mas deve ter, que são essas mulheres que mais agora, passando o carnaval, ficaram muito em evidência na mídia. A gente vê que elas têm prótese, né, doutor? Eu considero que a boa cirurgia plástica, a boa cirurgia de prótese é aquela que você desconfia que tem, mas você não tem certeza se tem prótese.
Do meu ponto de vista, essa é a boa cirurgia plástica. Eu, particularmente, eu trabalho para isso, para enganar os outros, não a paciente. Né? Claro, todo mundo quer beleza, então as características que a paciente quer eu tenho que respeitar, mas eu tenho que avaliar se isso vai ser possível naturalmente, sem eu agredir muito a natureza e sem eu causar outras deformidades. Então, em primeiro lugar, eu não posso causar deformidade, eu tenho que melhorar aquilo que já existe. Né? Então, a paciente pode desejar, mas não significa que ela vai ter. Eu não tenho como desamassar um Toyota Corolla e ele sair dali um Honda Civic. Ele vai sair Toyota Corolla desamassado. Ele não vai virar outro carro, não vai ter farol da Ferrari nem nada. Vai ficar ridículo, inclusive. Ou vai ficar estranho. Como a gente já conversou também nos bastidores que algumas pessoas estão virando uns Frank por aí, né? Uns Frankenstein. Justamente. A busca por aquele ideal que muitas vezes até nem é adequado, então exige que você agrida a naturalidade, a natureza, e aí as coisas começam a degringolar. E muitas vezes essa percepção vai acabar sendo ao longo do tempo, que é extremamente prejudicial. Né? Então, muitas vezes a paciente não percebe as mudanças e as anormalidades anatômicas, as distorções, e ela vai perceber lá na frente. E aí, claro que é um problema, porque para você voltar atrás é muito mais complexo. A pauta é extensa, não vai ser o primeiro programa que o doutor vai falar sobre, a gente volta no terceiro bloco com mais informações. Você já sentiu que está sempre correndo atrás de algo, mas nunca se sente realmente completo? Eu também já passei por isso, até descobrir que a chave para uma vida plena não está no que temos, mas em quem somos. No meu livro, Ser para Ter, 12 Passos para uma Vida Plena, eu compartilho um caminho transformador. O livro já está disponível, adquira o seu e comece essa jornada comigo. Em Tudo Móveis e Estofados é mais barato mesmo. Estofado retrátil, apenas R$ 899,90. Ou em 12 vezes de R$ 83,90. Conjunto, mesa com 4 cadeiras de madeira, por apenas R$ 899,90. Em 12 vezes de R$ 83,90. Roupeiro 100%, MDF por apenas R$ 1.499,90. Ou 12 vezes de R$ 139,90. Avenida Brasil Leste 232, proximidades do Hospital de Clínicas. A infecção não escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice. Mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Terceiro bloco do programa Saúde é o momento da gente fazer algumas perguntas, mas deixar o doutor contar como é o dia a dia na prótese mamária, como o senhor trabalha, doutor, como lhe contatar e como chegam as mulheres fazendo 1000 pedidos e o que o senhor costuma fazer. Bom, para mim o mais importante é a queixa da paciente, o que ela vê que não está bem e o que ela deseja. Então, em relação à prótese de silicone, basicamente é o tamanho. Então, eu tenho que chegar no tamanho que ela considera adequado para ela.
Esse é o meu grande desafio, esse é o desafio da consulta e da cirurgia, inclusive. Claro que eu tenho outras duas obrigações em relação à cirurgia da prótese. O meu foco é proporcionar o tamanho que ela quer, desde que eu garanta que o seio dela continue bonito, porque normalmente um seio pequeno é sempre bonitinho, então ele tem que ser bonitão, né? E que eu garanta a naturalidade. Para mim isso é fundamental. Então, eu acho que a mulher tem que ter um seio normal, de gente normal, com o volume que ela deseja. Então, eu particularmente, eu acho horrível aquela bola redonda, aquela esqueletização. Eu particularmente eu não concordo. Então, eu vou trabalhar, mesmo que a paciente queira, eu vou ser bem claro que eu não vou trabalhar. Ou a gente chega a um ponto em comum, ou ela realmente não vai me escolher para ser o cirurgião dela, e ela tem todo o direito, toda a razão. É para isso que existe a consulta. É para não ficar torto também, porque depois fica torto e vai dizer que o doutor não fez, porque a pele não estava certa, o lugar não estava certo. A questão da assimetria, ou já existe, ou eu também, nenhum médico é perfeito, eu posso eventualmente colocar a prótese mal posicionada. Não devo, isso não deve acontecer em hipótese nenhuma, né? Mas pode acontecer. Né? Não deve, eu repito. Não é uma, mas nem uma situação comum. Mas a gente está conversando com um doutor de mais de 30 anos no trabalho, ele sabe o que ele está fazendo. Não, mas a gente aprende todos os dias, ninguém sabe tudo, eu não sei praticamente nada. Né? Não, verdade, eu estou sempre aprendendo. Né? E eu tenho muito receio quando o médico acha, não, eu já sei tudo, comigo, isso é um grande problema. Aí é ali que eu acredito que as coisas podem acontecer. Então, realmente, a gente tem que aprender, tá sempre aprendendo e individualizar, não adianta. Então, na questão da prótese, meu objetivo é o tamanho. Bom, quanto que a paciente quer? Então, às vezes, a paciente, minha amiga colocou 300 ml. Não adianta nada, porque cada paciente tem uma característica física, ela tem mais seio, tem menos seio, tem mais tórax. Então, de que maneira que eu vou descobrir o que a paciente quer? Para mim, o que é importante? O que ela diz. Cassiano, eu quero um seio muito grande. Putz, bom, tá bom, eu vou ter que ser arrojado. Eu vou ter que usar uma prótese que atinja todos os limites da mama dela. Mas o que é muito grande para ela? Será que o muito grande para ela é o mesmo muito grande para mim? O que o tamanho médio? Será que o teu médio é a mesma visão de médio para mim? Então tem que ter outros parâmetros. Cada médico tem uma maneira de avaliar. O meu dia a dia funciona assim. O que você me diz, muitas vezes a paciente tem um seio pequeno, ela está usando um sutiã de enchimento. Então, quando eu vou examiná-la, eu já sei que se eu deixar um seio menor do que aquele volume que ela está se apresentando no consultório ali, ela vai me matar, é evidente. E eu também vou me matar, porque eu não avaliei bem. Então, eu sei que eu vou partir dali. Então, a própria paciente vai me dizer, Cassiano, eu quero o dobro do que isso. Eu quero 3 vezes maior, eu quero um pouco maior do que isso. Eu já vou ter uma ideia. Então, eu vou medir as mamas. Então, a escolha da prótese vai ser feita de acordo com as medidas da mama dela, a base mamária dela, que é o que cabe uma prótese. Então, se a mama tem um diâmetro, uma base mamária de 13 centímetros, eu não vou escolher uma prótese que tenha 14 centímetros de base. Eu tenho que colocar uma prótese que caiba nesses 13. Então, vai ser uma prótese de 12,5, 12 ou 10, de acordo com a característica e com o que ela quer. Então, a minha escolha vai ser em função disso. Base e a projeção, o quanto mais eu posso projetar o seio. E dentro disso, tipo de prótese, modelo da prótese, aonde eu vou colocar a prótese para garantir naturalidade e beleza. Eu posso colocar a prótese embaixo do músculo, posso colocar a prótese em cima do músculo, imediatamente em cima do músculo. Posso colocar uma técnica que chama-se subfacial, que é em cima do músculo, a gente usa um pouquinho a fáscia. Algumas pacientes têm uma fáscia mais firme, outras menos, para disfarçar a presença da prótese. Então, de acordo com as características, de acordo com o que a paciente quer, e de acordo com esse princípio, eu vou determinar, bom, então eu vou escolher uma prótese que tem 12 centímetros com 4 centímetros de projeção. E eu vou na tabela e vou ver, essa é uma prótese que tem 260 ml, HI, MD, ou Corset, ou Full, enfim, de acordo com a classificação da marca da prótese. Então a minha escolha hoje não é mais por ml. ml, do meu ponto de vista, está completamente fora de cogitação.
O ml é uma consequência das medidas. Eu posso ter prótese de 350 ml com uma base de 14 centímetros, de 2 centímetros de projeção, ou de 12 centímetros com 4 centímetros de projeção. As duas têm 350 ml, mas elas vão proporcionar um resultado completamente diferente. Mesma coisa eu pegar essa garrafa aqui, que tem 300 ml, se eu coloco a prótese assim, é um resultado. Se eu coloco assim, é outro. E ela tem os mesmos ml. Então, isso na cirurgia plástica também. A dinâmica, a complexidade e também a facilidade, que isso facilitou a nossa vida, é tão grande que para cada ml nós temos 20 medidas. Você acredita? Para cada 300 ml eu tenho 20 próteses com medidas diferentes. Nossa! São 5 modelos de prótese e para cada base mamária eu tenho 4 projeções. Então, e essas marcas que o senhor trabalha, doutor, elas são brasileiras, não são? Existe brasileira? Existe. É uma pergunta também que é muito interessante. Claro, cada médico se adapta e ele acaba tendo preferência porque ele já trabalha mais com determinado tipo de prótese e ele tem uma convicção maior que vai proporcionar o resultado adequado conhecendo o material que ele está usando. Então, a preferência é muito particularizada. Eu uso uma prótese brasileira, que é a única prótese do mundo que tem autorização para ser comercializada nos Estados Unidos, que tem FDA autorizado. As outras próteses dos Estados Unidos que são comercializadas, de maneira geral, sem que seja para estudo, são 2 americanas. E a prótese brasileira, que é a prótese da Celimed. Eu uso essa prótese ao longo desses 33 anos, eu segui muito o Dr. Pitangui, que era minha referência, o Ronaldo Pontes, todo esse pessoal sempre usou a prótese da Celimed e eu continuei. E eu tenho uma certeza muito grande. Claro que não são sempre os casos. Existem outras marcas que eu uso, mas de acordo com cada caso. Mas no meu dia a dia, o meu carro-chefe, a princípio, são as próteses da Celimed, que é uma brasileira, mas é que ela é super bem conceituada no mundo inteiro. Então agora temos referência em plástica no programa com o nosso doutor, o nosso cirurgião, Dr. Cassiano Beller. A partir de hoje você segue e ele está no programa. Muito obrigada, doutor, e até o próximo. Estou sempre à disposição aí. Tem muito assunto, né? Muito, graças a Deus. Tem, legal. Até mais. Tchau.